Um dos fundos que mais caiu durante esse período aí que a gente está vivendo de recessão, de caída dos fundos imobiliários, que é o VSLH11. Ele está valendo praticamente R$3, já valeu até menos. E eu vou mostrar para vocês como que foi a variação dele, como que isso está influenciando nos dividendos que ele está pagando e para você entender qual que é a trajetória desse fundo e se ele vai voltar ou não para ser o que ele era antes. Então, se você quiser entender a trajetória e a variação que ele está dando e até quanto eu já ganhei com ele, fica nesse vídeo que a gente vai explicar para vocês o que está acontecendo com o fundo VSLH11. Então, bora pro vídeo. Fala galera, tudo certo? Meu nome é Felipe, a gente está aqui no canal Espaço do Investidor para ajudar vocês a entender mais sobre fundo imobiliário, sobre ação, sobre o mundo, esse universo dos investimentos e de ganhar dinheiro, entender sobre economia, que é o que a gente sempre precisa de conhecimento, certo? E se você quer ajudar nessa causa, para mais pessoas entenderem sobre economia, sobre dinheiro, sobre investimento, ajuda a gente se inscrevendo no canal. A gente está começando, faz mais ou menos um ano aí que a gente está nessa trajetória, mas a gente precisa muito da ajuda de vocês para conseguir cada vez mais inscritos para levar para mais pessoas esse conhecimento. E hoje a gente vai falar lá no computador sobre o fundo VSLH11 e como que ele está sendo variado, qual que é o tamanho da queda dele para vocês entenderem. E quanto que eu já investi nele, já que é um fundo que eu tenho e que eu estou tomando um prejuízo muito grande. Vocês vão ver, inclusive, qual é o meu tamanho do meu prejuízo se eu vender esse fundo agora, para vocês entenderem tudo passo a passo. Então, vamos lá para o computador que a gente vai ver. Bora! Então, galera, já estamos aqui no computador, estou aqui na página da minha corretora, que é a Nuinvest, e a gente está vendo todos os investimentos que eu tenho aqui para a gente falar do fundo VSLH11 aqui e como foi que ele está variando, como que está a minha posição nesse fundo e para vocês mostrar para vocês como que está a situação dele no último ano e até um pouquinho mais. Então, vamos falar um pouco dele aqui. Ó, é o VSLH11, que é o Versalhes Recebíveis Imobiliários, certo? Tem algumas informações sobre ele. O último dividendo dele foi de 3 centavos do mês passado. Foi quanto eu recebi, já que eu tenho esse fundo. E quem tem também recebeu isso. E olha só, o P sobre VP dele. A gente só sabe que quando esse P sobre VP está 1, quer dizer que ele está no valor patrimonial exato. Que é o valor que a gente conta usando o patrimônio da empresa, dividido pelo tanto de cotas que ele disponibiliza. Então, ele está muito mais barato, né? Se tiver maior do que 1, ele está mais caro. Se tiver menor, ele está mais barato do que é o certo. E olha só, ele está 0,33, muito abaixo de 1. O valor certo dele, né, seria de R$10,36. Então, olha só, ele está 3 vezes menos do que deveria ser, né? Isso não quer dizer que é uma oportunidade para você comprar. A gente sempre tem que pensar isso. Porque pode ser que ele esteja barato, mas que tem muita coisa envolvida aí, que inclusive é bom a gente às vezes sair. Então tem que ser estudado muita coisa aí para você investir ou deixar de investir nesse fundo ou até vender que seja. Certo? Então olha só, o VSLH ele teve uma performance em baixa de 61,34% no último ano. Que isso é muita coisa. É negativo, é muito para baixo. Já que ele é um fundo que, uns anos atrás, ele sempre manteve um valor mais ou menos igual, e aí de um ano para cá ele começou a ter esse valor aí, o que a gente vai ver agora aqui, olhando na minha carteira. Olha só, eu tenho investido nele R$ 1.797,35, certo? O que com certeza seria muito maior esse valor se esse fundo ele tivesse no valor original dele. Imagina, se eu tivesse 515 cotas, que é o tanto de cotas que eu tenho nesse fundo, vezes o valor de R$8. Aqui ele está fazendo vezes o R$3,49. E o custo médio dele, o quanto que tenho comprado durante todo esse período e deu a média, foi de R$8,76, que é R$6 a mais do que eu tô aqui. Ou seja, eu perderia muito dinheiro se eu vendesse esses fundos agora. Eu perderia muito valor patrimonial com esse fundo aqui se eu quisesse vender agora. Mas, por enquanto, a gente vai deixar aí para ver o que acontece no futuro. E a gente vai mostrando para vocês também. Então, aqui tem os valores, a variação dele que a gente já vai falar. E olha só, mesmo com
essa queda eu já ganhei R$ 579 de dividendo com ele desde 2021, desde o mês 6 de 2021, certo? Olha só a variação dele. Em um mês ele está recuperando, em um mês ele está voltando pelo menos um pouquinho a dar uma recuperada aí do que ele foi antes, porque olha só, em 6 meses, olha o quanto ele caiu em 6 meses. Ele estava R$ 5,49 e chegou a R$ 2,96, ele chegou a menos de R$ 3 esse fundo aqui. E isso é muita pouca coisa. Mas se a gente for ver em um ano, dá pra gente entender realmente a queda. Que ele estava a R$ 8,45, que é mais ou menos a média que eu tenho aqui, né? E chegou a esses R$ 2,96 aqui, e agora está dando uma pequena recuperada desses R$ 2,96. E para mostrar o que eu tinha dito, que ele mantinha sempre o mesmo valor, a gente pode ver os 5 últimos anos, certo? Desde aqui de 2021, que na verdade não são 5 últimos anos, né? Ele começou a contar aqui desde 2021. E olha só como ele sempre manteve o mesmo valor, descia, mas subia de novo. Chegou aqui nos seus 8,47. No começo era 8,83. Só que de um ano para cá, olha só, no mês 12 de 2022, vai completar um ano, logo logo, ele teve uma queda gigantesca, certo? O que influenciou muito nos dividendos. A gente vai ver isso agora, olha só. Em outubro eu ganhei R$15 de dividendo. Em setembro, 15 também. Esses últimos meses ele manteve esses 3 centavos aí. Mas olha só nos outros meses. Olha no mês de março, eu ganhei R$25. Eu não tinha mais cotas dele, não. E no mês de fevereiro eu estava ganhando R$47 de dividendo só com esse fundo. Era um fundo que me pagava muito bem antes dele cair. Tanto assim, certo? Antes ele tinha R$38 em dezembro do ano passado, R$41, ou seja, ele me pagava mais que o dobro, quase que o triplo de dividendos. E isso é tudo consequência do valor dele, tudo consequência de como está acontecendo. Muita gente com dúvida desse fundo, as pessoas talvez não pagando, e ele também, como é o fundo de papel, ele depende de outros fundos também. Então, esse valor que está da patrimonial dele influenciou em muito os dividendos. Talvez, se ele crescer, esse número aumente de novo. Mas, por enquanto, o valor está bem baixo, que influenciou muito na minha carteira. Que antes ele tinha um valor um pouquinho mais elevado. E agora, por causa desse fundo, eu tive que correr muito mais atrás para manter o valor dos meus dividendos. Então, olha só como caiu os dividendos aqui, como caiu o fundo, certo? Vamos ver se ele vai aumentar mais, já que nos últimos dias, olha só, ele está dando uma subidinha no último mês. E daqui para frente a gente vai acompanhando e vai fazendo vídeo para vocês aí, certo? Se você tem esse fundo, se você também está tomando prejuízo, comenta aqui pra gente o que está acontecendo, o que vocês vão fazer com ele. Vocês vão continuar com ele, vai comprar, aproveitar que está barato para comprar, ou vai vender ele porque vocês acham que não tem mais jeito esse fundo? Comenta aí pra gente, a gente quer muito saber de vocês, certo? A gente vai lá na frente para continuar dando os recados. Então, continua aí que a gente vai falar mais um pouquinho sobre o fundo VSLH11. Como vocês viram aí, galera, esse fundo é um fundo de papel. Ele caiu muito, de 8 e pouco, R$9 para 3, chegou até R$2 e pouquinho, o que é uma queda muito brusca, uma queda muito grande, o que acabou afetando os meus dividendos também. Vocês viram aí, mas o importante é que eu não desisto e não pretendo vender ele agora para dar esse prejuízo. Quem sabe ele possa voltar. Isso a gente vai ver com o tempo aí. Mas se você tem esse fundo, comenta aí com a gente, igual eu disse. Ajuda a gente a entender o que você está achando dele, qual é a sua posição em relação a esse fundo. Eu mostrei a minha, a gente gostaria de saber de vocês também. Então, se você está até aqui, não se inscreveu e não deu o joinha e o like, ajuda a gente, que vai fazer muita diferença no nosso canal. Então ajuda aí. E obrigado por estar até aqui, valeu e até a próxima.